Ok. Pronto. Agora sim. Beleza? Uma boa noite, pessoal. Vamos iniciar os trabalhos a partir de agora, então, tá? Muito bem. Deixa eu colocar aqui o link de acesso para aqueles que, porventura, precisem. Tá joia? Então, vamos fazer isso. Joia, joia. É isso. Só um momentinho, pessoal. Prontinho, de volta. Vamos lá, configurando aqui a sala para iniciarmos as apresentações, tá joia? Muito bem. Ok. Isso. Vamos lá. Deixa eu acessar aqui primeiro o Classroom para a gente apresentar o roteiro da aula. E aí, em seguida, eu irei aguardar as dúvidas de cada um dos senhores. Muito bem, vamos lá. Eu estou concluindo aqui as configurações para iniciarmos a, a leitura do roteiro da aula de hoje.
Ok. Uhum. Uhum. Adicionando link. Perfeito. Ok. Então vamos lá. Agora já dá para a gente iniciar aqui as apresentações, tá? Muito bem. Eu irei editar. Joia. Tira dúvidas. Deixa eu ver se eu já enviei para vocês o material, que em caso positivo, a gente já... Ok. Nas aulas anteriores, deixa eu ver essa daqui. Temos peças, perfeito. Não preciso enviar a planilha de peças. Ok. Aí a gente vem aqui para setembro. Uhum. Maravilha. Ok. Deixa eu ver aqui a aula 14. Joia, a gente vem aqui então para agosto. Isso. Então eu pulei. Deixa eu ver. Aí você tem aqui 19 peças. Certo, você tem 5. Outubro. Você vem para setembro, 28. Isso, exemplo de banco de dados, amostra atual. Tranquilo, tranquilo. Beleza, então. Link de acesso, tira dúvidas, materiais necessários para atividade avaliativa. Planilha peças. Planilha amostra Toyord. Pronto. Beleza. Tudo certo, nada errado. Misto online em duplas. Perfeito. Chamada e fim da aula. Ok.
Tudo certo, então. Boa noite, Adila. Boa noite. Tudo joinha? Tudo. Maravilha, maravilha. Muito bem, Adila. Eu estou colocando aqui para o pessoal o roteiro da aula. Só estou fazendo as últimas edições. Isso. Beleza. Deixa eu ver. Ok. Pronto, aí agora só falta a gente colocar para a galera o link da atividade. Pronto. Aí eu vou fazer assim. Vou colocar aqui embaixo. Adla, você entrou pelo link que eu coloquei aqui no Classroom ou por outro modo? Acomodo. Pelo WhatsApp. Pelo Zap, tá joia. Beleza. Prontinho, já temos todos os ingredientes aqui da aula. Podemos então começar as explicações. Deixa eu ver, tem mais alguém aqui? Temos a Drica, é a Adriana. Boa noite, Adriana. Boa noite, professor. Tudo jóia? Tudo indo. Indo para frente, né? Legal, Adriana. Vamos lá, meninas. Então, o link de acesso eu já coloquei para que quem tiver dificuldade de entrar, não é? Por outras maneiras, o link já está aqui. Teremos o nosso Tira Dúvidas a respeito do conteúdo que nós estamos trabalhando, não é? E muito bem. Antes de partir para poder dar uma assistência forte aí em vocês, caso precisem, claro, deixa eu falar para vocês o seguinte, pessoal. A lista online dessa semana, a atividade em dupla que eu irei colocar para vocês, que já está aqui, ó, seguindo aí o cursor do mouse, ela vai precisar que o aluno use duas planilhas. A planilha peças, que eu estou destacando aí na telinha, tá certo? E a planilha amostra TOEORD. Professor, onde que eu encontro esse material? Essas duas planilhas, elas estão aqui no Classroom. Por exemplo, eu estava dando uma olhada, eu estava observando as aulas postadas, não é, organizadamente, ó, desde agosto, tá joia? Eu coloco em ordem decrescente, porque aí você sempre vai poder ter a mais recente primeiro, tá joia? E aí, o que é que vocês vão fazer? Quando vocês começarem a atividade em dupla, claro, sempre não é discutindo, organizando as estratégias com o seu parceiro, com a sua parceira, aí vocês, quando se depararem com a questão que diz assim, olha, você, para resolver essa questão, precisa, não é, da planilha amostra TOEFL. Claro, eu imagino que você já tenha baixado, tá certo? Mas caso alguém não baixou, eu imagino que vocês tenham baixado, porque precisamos já dessas planilhas nas atividades das semanas anteriores. Tá certo, meninas? Então, certamente você já tem aí na sua máquina essas planilhas. Mas caso, né, eventualmente, eita, professor, eu perdi ou por algum motivo não baixaram, tá, é só vocês chegarem aqui e darem uma olhadinha nas aulas anteriores. Essas planilhas se encontram exatamente aqui, tá certo? E aí poderão resolver a questão, já que ela pede que o aluno
consulte aquela planilha que tem ali aquele conjunto de dados de onde vocês irão começar a análise exploratória de vocês, tá? Para calcular média, calcular moda, calcular mediana, tá joia? Quartis, todos aqueles conceitos que eu ensinei para vocês nesse último conteúdo, tá joia? Muito bem, agora vamos para a parte mais central da nossa aula, que é conhecer as dúvidas, conhecer as dificuldades de vocês, para que eu possa ajudá-las. Tá? No capítulo 4, a unidade 4 que nós estamos trabalhando, pessoal, se eu não estou enganado, deixa eu ver, vai que eu me engane, eu vou colocar aqui na tela para a gente confirmar. Eu acredito que só foram 2 questõezinhas, né? Mas, vamos lá. Jogando aqui na tela a unidade 4. Pronto. Beleza de Creuza. Aqui está o PDF que semanalmente a gente envia para vocês o texto da aula, tá certo? E lá no finalzinho, ó, aqui na página 25, vocês observam aí, nós temos as atividades de aprendizagens. E, de fato, ó, eu estou vendo aqui, primeira questão, a galera tem essa tabelinha bacana, que reúne aí os dados que vocês irão usar para desenrolar a letra A letra B, a letra C e a letra D. Tá certo? E a segunda questão, que tem aí um enunciado grande, mas que, na verdade, ele é um comentário e a partir daqui, ó, isso, vem a questão, né? Onde vocês precisarão de uma distribuição de frequência conjunta, trabalhando aí 2 variáveis na mesma tabela, para poderem responder as letras A e B. Muito bem. Então, a partir de agora, eu quero saber de vocês o seguinte: vocês desenrolaram essas questões, tiveram alguma dificuldade, precisam de ajuda? Vamos lá, a aula de hoje, não é? Até para não acumular nos conteúdos, eu evito fazer isso, porque eu sei que matemática ela já é desafiadora. Imagine matemáticas, no plural, conteúdos acumulados. Então, a cada 2 semanas, a gente pisa no freio e mastiga mais demoradamente, mais detalhadamente, o conteúdo atual. E aí eu me proponho a sempre estar resolvendo uma questão, dando uma assistência, tirando uma dúvida, respondendo perguntas. E essa aula de hoje é exatamente para isso. Feito isto, aí sim, vocês estarão liberados para se organizarem em duplas, tá certo? E mostrarem para mim o que fizeram com aquele conteúdo que eu passei, não é? E aí a gente vai estar observando os acertos, os erros, enfim, o empenho de cada um. Mas vamos lá, por gentileza, qual a dificuldade, aonde eu posso ajudar vocês nesse conteúdo? Como é que eu Oi, Adam. quero ficar aqui, Nuna? A segunda questão? É, Pronto, vamos lá. A Adla pedindo aqui para a gente trabalhar a segunda questão. De fato, essa primeira ela é bem tranquila, não é? É uma questão
que tem aí um conjunto de 250 dados, da variável quantitativa anos de remodelação. A galera só precisa ter cuidado com essa tabelinha condensada para não se atrapalhar. Não é a tabelona, não é o conjunto de dados explícito, tá certo? O conjunto de dados explícitos, não é? Mas você pode muito bem, lá no LibreOffice Calc, transformar essa tabela num conjunto de dados explícitos, tá certo? Muito bem. Mas a segunda questão que a Adla pediu para a gente... Oi, Adla, você quer falar? Pois não. Tranquilo. A segunda questão é essa do textão, né? Então, tá legal. A questão ela diz assim, pessoal, na questão número 5 das atividades de aprendizagem da unidade 3, quer dizer, a questão ela relembra uma questão anterior, lá do capítulo anterior do conteúdo prévio, né? Aquele que é anterior a esse que nós estamos trabalhando. Ou seja, é interessante a gente, não é, a galera depois dar uma olhada nessa questão. Mas vamos ver se esta depende daquela. Vamos continuar. Então, nessa questão 5, foi dito o seguinte: os executivos da Toyota creem que seus clientes mais abastados são mais críticos, tendem a ser mais insatisfeitos com seus veículos. Então, aqui está a crença, não é dos executivos. Eles acreditam que quanto mais rico a clientela, eles são mais críticos e são mais insatisfeitos com o produto da Toyota, que são os carros, né, os veículos. Essa é a crença desse pessoal. Nesta questão, a galera já respondeu se isso é verdadeiro ou se isso é falso. Tá certo? Muito bem. Aí, o enunciado continua naquela questão: foi construída uma distribuição de frequências conjunta, relacionando a renda agrupada em classes. É a Karina? Boa noite, Karina. Boa noite, professor. Jóia. Relacionando a renda agrupada em classes com a opinião geral dos clientes sobre seus veículos, para verificar se os executivos estavam certos, não é? Estavam certos em relação a essa crença deles. Muito bem. Agora, e aí essa questão, ela começa agora, tá certo? Agora, analise a renda dos clientes, variável quantitativa. E a gente poderia continuar contínua, não é discreta, já que eles estão trabalhando lá naquela planilha da amostra Toyord, não é? Com números racionais, tá certo? Os números racionais, os decimais, né? Eles têm aquela quantidade. E ele diz mais, em função da opinião geral dos clientes. E aí ele pede, claro, para o aluno usar uma planilha, calculando medidas de síntese de renda em função das opiniões. Opa! Bacana, vamos dar uma mastigada nessa questão, pessoal. Primeiro, deixa eu só repetir o que eu falei, tá? Esta questão, ela já foi resolvida nesta questão. Então, se você resolveu, você pode dar uma olhada aí no seu caderno, não é? Para você se certificar se os executivos da Toyota, ao crerem que os clientes mais abastados, eles são mais insatisfeitos com os seus veículos, se essa crença é verdadeira ou é falsa, com base, não é, naquela planilha, naquele conjunto de dados. Mas, independente de você ter feito essa questão ou não, claro, se você já fez, você vai ter uma facilidade que você já sabe se essa crença é verdadeira ou é falsa. Mas, independente, aqui temos
algo novo. Ele quer que o aluno ele faça, não é, uma tabela conjunta, onde você vai colocar nesta tabela duas variáveis. A variável quantitativa renda dos clientes e a variável qualitativa opinião geral dos clientes. Opa, massa. Professor, como é que a gente faz isso? Como é que eu vou colocar variáveis na mesma distribuição, na mesma tabela e compará-las? Isso a gente apresentou para vocês, mas é a dúvida da Adla, e aí, com prazer, a gente vai repetir a explicação, tá certo, meninas? Então, vamos lá. Eu vou dar uma saidinha. Eu digo, não eu, mas a tela. Eu vou deixar de apresentar a tela para buscar ali a planilha. Qual é a planilha? É a planilha da Toyord, né? Então, isso aqui, no capítulo 3, eu havia colocado essa planilha para vocês. E, como eu coloquei lá no Classroom, vocês vão precisar dessa planilha para desenrolarem a brincadeira dessa semana, a atividade em dupla, tá? Beleza, vamos lá. Abrindo aqui o LibreOffice, Calc, Amostra Toyord. Isso. Demorou. Vamos lá, o arquivo. Isso, pronto, agora foi. Deixa eu apresentá-lo para vocês, apresentar essa planilha para vocês. Aqui está. Prontinho, planilha na tela. E aí, ó, a gente vai começar a se preocupar em responder a questão. A questão, ela pede que você compare essas duas variáveis, ó. Essa variável renda, que eu estou aqui destacando com o cursor do mouse, tá certo, meninas? Vocês vão comparar, contrastar esta variável com esta variável. Então, espera lá. Temos essas duas colunas aqui para a gente contrastar, tá certo? Na coluna da variável opinião geral e a coluna da variável renda. A geral, ela é uma variável qualitativa, ordinal, você pode estabelecer aí uma classificação, né? E, de fato, existe aí a opinião satisfeito, muito satisfeito, insatisfeito, muito insatisfeito. Já a variável quantitativa renda, ela é contínua. Ela vai de um valor mínimo, que aqui esses valores eles se referem à quantidade de salários mínimos que o cliente ele declarou para essa pesquisa, até o valor máximo, que seria a maior quantidade de salários mínimos perdão, recebida aí pelos clientes. Tá joia? Muito bem. Na aula, eu havia mostrado para minha galera o seguinte, ó. Você quer fazer essa tabela conjunta? Ou seja, você quer apresentar numa tabela só duas variáveis? Tranquilo. Me acompanha aí. Você vem aqui, ó, inserir ou editar tabela dinâmica, tá certo? Esse botãozinho. Você pode vir aqui também nos dados, ó, a tabela dinâmica, inserir ou editar, tá certo? Então, ou pela aba dados, ou pelo botãozinho aqui você chega nela. Então, vamos pela aba dados. Inserir ou editar. E aí ele já seleciona, pessoal, o seu conjunto de dados, tá certo? E aí você só vai apertar em OK. Joinha. Apertou em OK, beleza. Você vai ter diante de si
esse quadro, e é aí onde a gente vai organizar as nossas ideias de acordo com o enunciado da questão. A questão ela diz assim, olha, compare, não é, a variável geral com a variável renda. Tudo bem. Então, primeiro a gente vai definir quem serão as linhas da sua tabela, ou seja, qual das variáveis apresentará os seus valores na horizontal, né? Nas linhas. Só um momentinho. Alguém está solicitando entrada. Pronto. É o Rafael. Boa noite, Rafael. Boa noite. Joia. Isso. Então, a outra decisão é qual variável, não é? Ela será a coluna ou ela gerará as colunas da sua tabela. Perfeito. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui, por exemplo, a variável geral para ser, não é? As colunas, aqui diz campos de coluna, como vocês observam aí no visor. A variável renda eu vou colocar para ser campos de linha, ou seja, as linhas da nossa tabela. Professor, e se eu inverter? Cara, se você inverter, você só vai rotacionar a sua tabela. E aí tenta criar um cenário aí na sua imaginação, na sua mente. Como assim, professor? Se a tua tabela ela estava disposta horizontalmente, agora ela estará disposta verticalmente ou vice-versa, tá? De modo que tanto faz você escolher a variável e para colocá-la em um desses quadros aqui, tá certo? É como se diz, o gosto é do freguês. A diferença não é matemática, é só estética, tá certo? Muito bem, uma vez decidido isso, aí você chega para cá e arrasta, ó. Não esqueçam, o que eu estou fazendo, vocês observam aí no visor, eu estou arrastando, não estou apenas clicando, eu clico, seleciono e arrasto. Ao arrastar aqui para campos de dados, eu coloquei, não é, os casos aqui para o campos de dados. O que é que eu vou fazer? Eu vou dar 2 cliques. Opa, quando a gente dá 2 cliques, ele abre um novo quadro, uma nova janela para você escolher. E aí o computador pergunta, você quer o que? Eu faço o quê, meu filho? E aí você diz para ele, ó, contagem, eu quero que você conte os casos relacionando a variável renda à variável opinião geral. Selecionou, aperta OK. Feito isso, aqui vai, antes aparecia soma, hífen caso, agora conte num hífen caso. E aí, campeão, é só apertar OK. Apertou OK, olha o que vai aparecer aqui para você. Ó. Uau! Você vai ter, não é, uma tabela que relaciona 2 variáveis. A variável renda, ela está aqui, ela se refere, ó, às quantidades de linhas, e a variável geral, ela se refere aqui às 4 colunas, tá certo? Professor, como que eu entendo aí esses dados? Vamos lá, vamos fazer uma análise dessa tabela. Esse cidadão, observem, ele recebe aí um pouco mais, quase 1,8 salário mínimo, não é? Muito bem. Ele, na pesquisa, disse que estava muito insatisfeito com a Toyord. Tá? Já esse outro recebe quase 3 e também estava muito satisfeito, tá certo? E aí a análise segue. Ó. Aqui você tem, não é, 4 clientes que recebem a mesma renda e que também estão insatisfeitos. À medida que a renda cresce, um outro detalhe, a quantidade de salários mínimos recebidos, ela foi ordenada, tá certo? Então, esse vai ser o valor mínimo. E aí, se a gente der sequência aqui, ó, você vai chegar no valor máximo, na quantidade máxima de salários mínimos que foi recebida por esse cidadão. Né? E ele disse que estava muito satisfeito. Tá joia? Então, a galera percebe o seguinte, ó,
só observando essa tabelinha, tá? Quanto mais a gente caminha de quem recebe menos para quem recebe mais, vamos observar a variável satisfação. Me parece que quanto menos o camarada recebe, ele fica mais insatisfeito. E aí, à medida que a gente vai caminhando, a insatisfação parece que caminha na direção da satisfação. Ou seja, o cara recebe mais e ele opinou por estar mais satisfeito, percebe? Aparecem mais opiniões nesse sentido. Embora a insatisfação ela permaneça, mas não é quanto mais o camarada recebe, aqui fica mais vago, né? Percebe? Enquanto que naquela região onde o pessoal recebia menos, a insatisfação era maior. Bom, ao tecer esse comentário, não é? O professor já terminou ajudando a Adila aí, não só na construção da tabela, Adila, mas também na tomada de decisão que aquela questão pede para você. Porque, só relembrando, lá na questão, deixa eu voltar lá só para a gente ler com as palavras do enunciado. Aqui na questão, pessoal, isso, apresentando aqui a questão. Maravilha. Aqui na questão, é solicitado para que o aluno tome uma decisão. Com base nos resultados, os executivos estão certos? Justifique. Eita, mas estão certos de quê? Aqui, a crença dos caras é essa. Eles acham que os clientes mais abastados, eles são mais críticos e, portanto, tendem a ser mais insatisfeitos com seus veículos. Opa, será que é uma crença verdadeira? Aquela tabelinha que a gente acabou de construir, ela responde. Agora, é claro, deixa eu me detalhar mais aqui. A questão diz assim, calculando medidas de síntese de renda em função das opiniões. Cara, aí nós temos aqui um trabalho um pouco mais braçal. É um trabalho, de fato, árduo. Deixa eu fazer vocês entenderem o porquê. Para você calcular medidas de síntese numa tabela que a planilha do LibreOffice Calc ou do Excel, ela não já está comparando duas variáveis, perceba que ela, por si só, não faz isso. Em outras palavras, a tabela, ela não explica para você ou não apresenta para você, não é a média. Por exemplo, o pessoal que tem uma opinião de bastante satisfeito. Qual é a média salarial desse pessoal? Qual é a moda salarial, não é? Desse pessoal? Qual é a mediana? Perceba que essas medidas de síntese, não é? Tanto as de tendência central quanto as de dispersão, elas não aparecem. Eita, professor, mas o que é que o senhor sugere? Veja, esta tabela, na minha avaliação, ela já responde à questão. Mas, tipo, se você quiser, não é, seguindo ali o enunciado da questão, ser mais detalhista, o que é que você faz? Bom, aí você vai ter que começar a criar a seguinte tabela. Vamos lá, deixa eu dar uma sugestão aqui para aqueles alunos que são, digamos assim, mais detalhados, né, que querem responder a questão com todos os detalhes. Aí você pode fazer o seguinte, pronto. Deixa eu te dar a seguinte ideia. Vou fazer aqui um esboço, tá? Você pode colocar assim, opinião. E aí você vai construir uma segunda tabela.
e você vai colocar aqui, então, na sua opinião, né? Deixa eu calcular aqui, poderíamos ter 5, poderíamos ter 3. Eu vou fazer assim. Deixa eu dar 3 espaços. Bastante satisfeito. Bastante satisfeito. Dito errado. Bastante. Essa palavra não existe, né, meu filho? Bastante satisfeito. Perfeito. E aqui deixa eu te fazer pensar no seguinte. Deixa eu dar uma enlarguecida nessa coluna. Pronto. Aqui você poderia colocar assim, ó. Média. Média. Maravilha. Média. Acho que o desvio padrão e o coeficiente de variação percentual. Pronto. Certo? A mesma ideia você trabalha aqui para a opinião satisfeito. Média, desvio padrão e coeficiente de variação. Aí depois você vai ter a opinião insatisfeito. Show. E aí você, mais uma vez, e por fim você teria a opinião muito insatisfeito. Tá certo? Beleza? E aí o que é que acontece? Tá, mas aí você vai começar a verificar, não é essa exploração de dados, você vai se referir à renda, né? Assim, então deixa eu dar uma destacada. Aqui você tem renda e aqui você tem opinião. Perfeito. Tudo bem? Então, aí você organiza do jeito que você achar interessante. E aí o que você vai fazer? Você vai começar a calcular a média da renda dos caras que opinaram bastante satisfeito. Depois você calcula o desvio padrão e o coeficiente de variação. Esse coeficiente de variação, sobretudo ele vai, de uma forma assim mais precisa e objetiva, responder a essa crença dos executores da TOEL, que acreditam que os caras mais ricos, ou seja, os caras que têm uma média salarial maior, eles tendem a ser mais críticos e, portanto, a responderem bastante insatisfeito ou insatisfeito na sua pesquisa. Tá? Mas, como eu havia demonstrado, observado, né? Eu não demonstrei matematicamente. Agora, a partir dessa análise mais detalhada, sim, você vai demonstrar matematicamente. Mas, como eu já observei que seria um trabalho braçal desnecessário, aí eu fiz vocês perceberem, ó. Dá uma olhada nessa tabela. Quanto maior a renda, né? Observe que as opiniões elas vão de muito insatisfeito para satisfeito para muito satisfeito. Percebe? Só em a gente passear rapidamente a gente percebe isso daí. Né? Ou seja, me parece que a crença dos caras não é muito verdadeira, não. Tá certo? Mas e aí, professor, o que é que o senhor aconselha? Aí fica a seu critério. Se você já observou aquilo que eu observei com essa tabela, vai lá e responde a sua questão tranquilamente. Se você quer, assim, ter uma demonstração matemática, calcule os coeficientes de variação. Aí você vai perceber que a média salarial da galera bastante satisfeita, da galera bastante satisfeita e satisfeita será uma média alta. Enquanto que não é, o pessoal insatisfeito e muito satisfeito vai ter uma média salarial menor. E por aí vai. Tá certo? Muito bem. Acredito que com essa explicação a gente conclui a segunda questão. Deixa eu retornar lá para o... Deixa eu retornar aqui para o
o PDF e perguntar para a moçada se alguém deseja que a gente ajude na primeira questão. A primeira, ela de fato é bem simples, tá, pessoal? É bem tranquilo. Mas a aula é de solicitar assistência do professor. Então, fiquem à vontade. A segunda já desenrolamos. A primeira todos fizeram, a Adila deve ter feito, né, Adila? Que a Adila, ela já pediu ajuda na segunda. Mas vamos lá, eu posso, assim, eu já tinha comentado, deixa eu continuar a comentar, só para reforçar e aí liberar vocês para vocês fazerem a avaliação em duplas. Pessoal, observem que, diferentemente daquela planilha da Toyord, esta planilha, esta tabela, ela é uma distribuição de frequências, tá certo? Ou seja, em vez de você ter um conjunto de dados, você tem, na verdade aqui você tem um conjunto de dados, mas eu quero dizer o seguinte, o formato desse conjunto de dados, ele é uma distribuição de frequências, né? Frequências, frequência simples absoluta. É verdade. O que é que essa tabela quer dizer? Dois clientes, eles disseram que não enxergaram remodelações, 57 enxergaram aí um modelo diferente, 123 enxergaram duas remodelações e por aí vai, de modo que os 250 clientes daquela amostra, eles estão presentes aqui nessa distribuição de frequências, tá certo? E a questão diz assim para você, cara, calcule média, mediana, moda e quartis da variável anos de remodelação. É uma variável quantitativa discreta. Ô, professor, e como é que eu faço isso? Primeiro, deixa eu perguntar para vocês. Vocês fizeram? Vocês tiveram alguma dificuldade? Se fizeram, como fizeram? Alguém se habilita? Eu fiz, professor. Deixa eu. Joia, Karina. A Karina, ela diz que fez. Pronto. Se a Karina fez, deixa eu ver se ela consegue dizer para a gente qual foi a estratégia que ela usou. Eu fui acompanhando o que o senhor fez na última aula. Mostrou como a gente fez para achar a média. A moda, a mediana. Agora, eu, professor, não entendi, eu acho que eu errei. Eu mandei enviar para o senhor, porque a frequência, eu fui olhar em outros também, aí eu fui inventar, mas eu acho que está errado, porque eu peguei para média, eu peguei a frequência, os anos de remodelação, que é X1, e multipliquei com a frequência. Mas joia. Aí depois você somou tudo e dividiu pela quantidade. Foi. Foi assim? Foi. Perfeito. Perfeito. Então observem, a estratégia de Karine... Oi, você quer continuar? Pois não. Não, é porque depois eu fiquei na dúvida. Aí achou a média de 2,64. Aí eu fui também para a média de 50, né? Que é a média da frequência. Aí eu me embananei. Eu fiz depois a mediana, a moda, que não tem, né? E os quartis pela da frequência. Na aula eu pergunto ao professor se está certo ou como é que é. Eu fiquei confusa. Tá bem, pronto. Então vamos ajudar a Karina a desconfundi-la. Mas, de fato, quando a tabelinha ela aparece assim, pode gerar esse atrapalho, não é? Mas aí deixa eu ver se eu consigo dar segurança a vocês quando vocês se depararem com tabelas assim. Pessoal, primeiro entendam que se a gente começar, não é, analisando pela mais tranquila das ferramentas, dos conceitos, o mais tranquilo dos conceitos, o mais fácil mesmo, daqueles conceitos que a gente colocou na mão de vocês, a moda, não é? Que é
exatamente aquele dado com maior frequência, aquele valor que se repete mais, talvez esse pontapé inicial ele já lance luz sobre o panorama geral. Porque veja só, se eu perguntar assim para vocês, minha gente, qual é a moda desse conjunto de dados? Ou seja, qual dos 4 anos ou das 5 opções de anos de remodelação, já que o zero conta, né? Qual dessas 5 opções é aquela que foi mencionada mais frequentemente pelos clientes? Aí a galera vai perceber o seguinte, eita, pera lá, 123 pessoas disseram ter percebido que a Ford, ela, nos últimos 2 anos, ela remodelou, ela atualizou, fez um upgrade aí nos seus veículos. Então, olha só, a moda desse conjunto de dados é o valor 2. Eita, professor, por quê? Porque imagina agora o seguinte, de novo, deixa eu trabalhar aí com o teu imaginário. Se concentre, presta atenção. Mas se for necessário, a gente vai para a planilha e eu posso, não é, te dar algo mais tangível, mais concreto, mais visual. Mas vamos trabalhar a imaginação. Se eu dissesse assim para minha galera, pessoal, pega essa planilhazinha e joga lá no Calc ou no Excel, de modo que o conjunto de dados ele seja um conjunto de dados explícito, ou seja, contendo, não é, todas as 250 quantidades opinadas pelos que participaram dessa pesquisa. Aí sabe o que você iria fazer? Presta bem atenção. Você iria começar fazendo assim, 0, 0. Você só ia colocar 2 zeros. Eita, é verdade, porque só 2 responderam 0. Em seguida, você viria com 57 uns. Eita, professor, de fato. E aí, ó, imagina aqui uma coluna com a frequência simples absoluta. Você já teria 59 dados organizados ali na sua planilha. Eita, é verdade. Aí, em seguida, você colocaria 123, 2. Uau! Aí você teria 123 mais os 59 anteriores. De modo que, até chegar aqui com os últimos dados, que seriam 9 números 4, você fecharia os 250 valores. Sendo assim, você calcularia na planilha a média, a mediana, a moda e os quartis tranquilamente, inclusive as medidas de dispersão que ele pede mais aqui embaixo. Deixa eu achar. Aqui na letra C. Calcule o intervalo. O que é o intervalo? O intervalo é a diferença, não é, pessoal, entre o valor mínimo, o valor máximo e o valor mínimo, que nesse caso seria o valor máximo 4, o valor mínimo 0. Tá? O desvio padrão e o coeficiente de variação percentual. Então vamos lá. Agora que eu já trabalhei imaginário, deixa eu ver se eu coloco para vocês na planilha, só para garantir que toda a minha galera esteja me acompanhando, certo? Então vamos lá. Eu abri aqui uma planilha nova e aí eu vou apresentar para vocês. Prontinho. Não, prontinho não. Não era essa a planilha que eu queria. Deixa eu ver. Cadê a planilha que eu abri, rapaz? Achei. Eita. Isso nem planilha é. E a planilha sumiu? Vamos lá, eu abri uma planilha e ela está... achei. Pronto, planilha em branco na tela de vocês a partir de... Demorou. Não apresentou. Pronto, agora foi. Beleza? Pronto. Então tá. Olha, nós temos aqui diante de nós uma planilha, não é, em branco, aqui no LibreOffice Calc.
E nós queremos sair daquela distribuição de frequência simples para um conjunto de dados explícitos, ou seja, os dados originais, vamos colocar assim, antes de serem tabulados, antes de serem organizados naquela distribuição de frequência. E aí, como eu te falei, você pode chegar lá e colocar assim, por exemplo, intitulando aí a sua tabela, você poderia colocar assim, anos de vou colocar assim, anos de remodelação. Pronto, anos de remodelação. Tranquilidade. Aí agora você começa a sua brincadeira. Então, como lá está em ordem, né? Então, os 2 primeiros pesquisados disseram que não viram nenhuma remodelação. Então, 2 zeros. Aí depois a questão diz que 57 disseram o quê? Disseram que viram uma remodelação. Eita, professor, como é que eu vou colocar 57? Cara, Ctrl+C, Ctrl+V, se liga. Como são 250, vamos criar uma estratégia aqui. Vamos colocar 10 colunas, tá certo? 10 colunas, e aí a gente vai ter 25 linhas, né? 25 vezes 10, você chega a 250, ou seja, imagine uma matriz 25 por 10, tá certo? Então tá, eu vou colocar assim, ó. Eu já vou copiar aqui esse camarada, ou arrastar, né? Deixa eu arrastar para ser mais visual para vocês. Deixa eu ver, o J é o 10, né? Não consegui, não. Eita, ele entendeu que era para continuar. Então, abortando a missão. Vamos colar mesmo. Prontinho. Então, veja. Aqui, só nessa linha com 10 valores, você tem 2 zeros, o que é o mesmo que dizer que você tem 8 uns. Ah, mas eu quero 57 uns. Show. Então, faz assim, ó. Pega mais quantas linhas? Você tem 8, então 18, 28, 38, 48, 58. Pronto. Aqui você tem 58 uns. Eita, professor, mas são 57. Ah, então você chega lá e apaga o último 1. E por aí vai, percebe? Agora são 123 2. Eita, pega, professor. Tranquilo, tranquilo. Não se aperreia, não. Já botei um 2 aqui. Vou correr atrás de 122 2. Tá certo? Ah, então o que é que eu faço? Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos lá. Então, vamos lá. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 7, 8, 9, 10. Já foi 100. 11, 12. Chega lá e copia. E cola. Uau! O que é que eu tenho? O que eu tenho são 121, 2. Eu preciso de mais 2, 2. É verdade, porque são 123. Ô, professor, mas por que o senhor está fazendo assim? Veja bem. Se você... Eu não quis salvar. Se você não fizer assim, aí sabe o que você vai ter que fazer? Aquilo que Karina, ela introduziu para a gente. Você vai ter que usar aquelas fórmulas que aparecem lá no texto. Mas, cara, tu serás administrador, não é? E não matemático, não é? Então, para os meus alunos que não estão se formando em matemática, eu faço de tudo para entregar algo que seja uma aplicação da matemática, que é algo mais útil, não é? Para não dar dor de cabeça aí para a galera que não tem assim, esse prazer que nós matemáticos temos em trabalhar com equações, com fórmulas, com cadeias de raciocínios e contas. Algo prático. Pô, mais prático do que a planilha, meu filho, você não encontra em lugar nenhum. Ah, professor, então o senhor está sugerindo o seguinte: saia da distribuição de frequências e volte ao passado, é isso? É isso mesmo, você vai dar um passo para trás, você vai voltar para o conjunto de dados original. E esse é até mais bacana que ele já vem organizadozinho, ordenado. Tá certo? Então, quando você terminar essa brincadeira, deixa eu só terminar para vocês. Agora são o quê? São 59,3? Tranquilo. Tranquilo. Então, vamos lá.
59,3. Deixa eu já colocar aqui os primeiros 8, 3, e aí eu vou correr atrás de mais 50. 1, 2, 3, 4, 5. Tranquilidade. Aí eu tenho o quê? Eu tenho 58,3, mas a tabela lá da questão, ela pede 59. Então, eu vou acrescentar mais um 3 aqui, tá certo? E aí, 9 quatros. De fato, só sobram aqui, ó, 9 células. Eu vou enchê-las com o valor 4. Ah, mas observe, em poucos segundos, né? Claro, eu gastei mais de 60 segundos, mais de um minuto, porque eu estou fazendo e explicando para garantir que vocês me acompanhem. Mas observe, deixa eu dar uma diminuída para caber aqui no visor. Está aqui. Você tem os 250 dados originais daquela tabela de distribuição de frequência. O professor, e é mais tranquilo trabalhar assim? Para pensar. Você quer calcular a média desse negócio? O que é que você faz? Vou só, não é? Relembrar o que fizemos na aula passada, colocando aqui média igual, aí você chega aqui, ó, igual, coloca lá o comando média, tá lá. Agora você chega aqui, ó, seleciona o teu intervalo, dá um enterzão e acabou. Olha a média que a Karina tinha falado para a gente, embora que eu acho que ela falou 2,64, mas acho que ela se atrapalhou. Eu acredito que ela quis dizer 2,064. Né? Então, Oi. veja, não é isso? Pronto. E aí você vem com moda, você vem com... E será que a moda vai ser aquela que a gente havia percebido? O valor 2 anos de remodelação? Com certeza, né? Deixa eu só colocar aqui para a gente terminar a aula com essa brincadeira. Qual que é o comando de moda, hein, pessoal? Comando de moda é mod.multi, né? Modo.multi. Por isso que não tinha aparecido. E aí vocês se lembrem que esse comando ele vai dar uma matriz, um vetor, uma subplanilha. Então, eu tenho que apertar Ctrl Shift Enter ao final. Tá? Mas aí, seleciona aí o teu conjunto de dados. É esse. E agora, Ctrl Shift Enter. Uau, que massa! De fato. Né? E digo mais, só para a gente brincar, para vocês se tornarem assim, para vocês domesticarem realmente o LibreOffice Calc. Cara, quantos valores 2 tem aí? Vocês se lembram daquele comando conte... deixa eu ver. É conte-se, né? É conte-se, pronto. Não. É conte-se, rapaz. Me atenda. Igual conte.se. Isso. Aí, eu quero que ele examine, ele vasculhe aqui no nosso conjunto de dados. Quantas vezes aparece o valor 2? Será que serão 123? Uau, que beleza! Claro, a gente tinha colocado, não é 123, 2, ao ponto de ele ser o mais frequente, portanto, ele é o valor modal dessa não é tabela, desse conjunto de dados. E por aí vai. Tá? Aí a galera vai calcular quartis, lembrando quartil 1, quartil 2, quartil 3, representam respectivamente quartil 1 os primeiros 25%, quartil 2 a própria mediana, 50%, metade, e quartil 3 os primeiros 75% dos dados ordenados. Né? Tá joia? Então, quer dizer, a galera está sendo estimulada a sempre brincar com a planilha. Tá certo? Agora, é claro, se entre vocês eu tiver algum matemáticozinho, cara, você também vai sentir um grande prazer em trabalhar, não é, as fórmulas, trabalhar com as fórmulas. Mas aí eu percebo que alguns dentre vocês já fazem isso em matemática financeira, né? Então, de fato, a planilha é uma folga, certo? Acho que alguém ia falando, pois não? Tranquilo? Eu ia perguntar se poderia reenviar, porque o meu primeiro está errado.
Ah, claro que sim, Karina. Dá uma corrigida bacana e reenvia, tá certo? Tá joia, tá certo. Beleza, pronto, pessoal. Irei dispensá-los agora para vocês brincarem aqui, ó, com a lista online em duplas. Professor, prazo. O prazo é o de sempre, uma semana. Tá aqui, ó. Observem o visor. A galera tem até a próxima segunda, às 18h59, ou seja, 1 minuto antes de começarmos a nossa próxima aula, para desenrolarem essa lista online. Tá joia? Qual é o objetivo dela? O objetivo dela é exatamente garantir que a minha galera esteja se debruçando sobre essas brincadeiras. Tá? E aí a gente vai registrando os seus acertos para, no mês de dezembro, certamente te dar uma baita aprovação e você ficar livre da nossa disciplina. Tá certo? Então, a partir de agora, se organize em duplas. O link da atividade já está aqui, ó. Isso. A galera pode observar aí. Tá certo? Lista online sobre análise exploratória de dados 2. E o que a gente vai colocar para vocês brincarem é exatamente aquilo que eu acabei de apresentar. Tá certo? Digam mais. Alguém deseja fazer algum comentário, alguma pergunta? Ou já podemos começar a lista online? Ok, acho que o silêncio é um podemos começar a lista online, né? Então, só um momentinho, deixa eu só registrar aqui os alunos que estão presentes para a gente poder dispensá-los, tá, minha gente? Prontinho. Beleza. Me despeço da minha galera, desejando aí uma boa atividade para vocês. Tá joia? Caprichem, lembrando, a lista online, vocês não precisam tirar print, não precisam enviar foto para o Classroom. Ela é autômata, no final vai aparecer lá enviar, você confere suas respostas, aperta enviar e eu recebo em outro dispositivo, não pelo Classroom. Tá joia? Valeu, gente. Professor, Oi, pois não. a Karina está falando segunda é feriado. É feriado. Segunda-feira, que dia? É 2 de novembro. Eita, é verdade. Segunda-feira é feriado. Pronto. Então, embora a gente não vá se ver, muito provavelmente, mas ainda assim, até para manterem vocês na linha, né? A gente deixa esse prazo aí de uma semana, porque você sabe como o ser humano é, né? Se o camarada dá 1 ano de prazo, ele vai passar aí 364 dias para fazer a atividade, tá certo? Então, o prazo permanece, embora a gente só se veja daqui a 2 semanas. Tá certo, Adriana? Ok. Prontinho. Valeu, minha gente. Bom trabalho. Até a próxima aula, então. Boa noite. Boa noite.